Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hora de aprender, vamos lá? Hoje é que dia mesmo? Nós estamos no mês de maio, dia 21, sexta-feira. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as características dos animais. Nós já vimos que os animais eles têm ciclo de vida. O que isso quer dizer? Eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre essas características. Os animais são muito diferentes entre si. Uns, por exemplo, apresentam pelos, como o cachorro, o gatinho. Outros têm escamas, como as cobras e os peixes. Alguns vivem na água e outros podem voar. Vamos entender um pouquinho sobre o ambiente em que os animais vivem. Os animais estão adaptados aos ambientes que habitam. Eles obtêm dos ambientes aquilo que necessitam para sobreviver e se desenvolver, como água, alimento e abrigo. Animais terrestres são os que vivem na terra ou os que podem voar. Os animais aquáticos são aqueles que vivem na água. Observa as imagens: escorpião, lagosta, tucano, arraia, iguana e joaninha. São diferentes tipos de animais que vivem em ambientes diferentes. Os animais eles se locomovem. O que isso quer dizer? Saem de um lugar para o outro de diferentes maneiras. A locomoção ela auxilia os animais na procura de alimentos, abrigo, locais para se reproduzirem, etc. Os animais se locomovem de várias maneiras. Os animais terrestres podem, por exemplo, andar, correr, saltar, rastejar, nadar ou voar. A maioria dos animais aquáticos nada, mas entre esses animais há aqueles que rastejam ou andam no fundo do mar. Alguns animais não se locomovem durante toda ou parte da sua vida, como os corais marinhos. Algumas pessoas confundem os corais marinhos com tipos de rocha, mas na verdade eles são também seres vivos, porque eles têm ciclo de vida: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Ele muitas vezes é fixo e ele serve de abrigo para outros animais marinhos, como peixes, água-vivas, tartarugas, entre outros. Observe a imagem do lado. Na primeira imagem nós temos um canguru, um animal terrestre. Ele se locomove saltando. Ao lado nós temos uma tartaruga marinha. Ela está nadando, pois ela é típica de ambiente aquático. Mas às vezes ela sai para a areia para botar os ovos, ela sai para respirar. E ela também tem a capacidade de nadar, mas também de andar, rastejando. Logo abaixo nós vamos ter um morcego voando. O morcego ele é um animal voador, ele tem a capacidade de voar. E ao lado do morcego a gente vai observar o coral, que é o que eu acabei de dizer para vocês, muitas vezes confundido com tipos de rocha. Quanto ao corpo dos animais, os animais apresentam diferenças também na cobertura do seu corpo. Alguns apresentam pelos, outros escamas. Há animais com pele lisa e úmida. O tipo de cobertura corporal também está relacionado com as adaptações dos animais aos ambientes em que vivem. Um urso polar, por exemplo, possui uma grossa camada de gordura e pelos em sua pele que o protegem do frio. Observe os animais da imagem ao lado. Na primeira imagem nós temos uma anta. O corpo dela é coberto por pelos, assim como o cachorro e o gatinho. Só que os pelos dela são curtos e bem grossos. Ao lado da anta nós vamos ter um avestruz. O avestruz é uma ave bem grande e o corpo dela é coberto por penas.
Logo abaixo, nós vamos ter o besouro, que apresenta uma carapaça bem rígida, que protege o seu corpo dos predadores. Ao lado do besouro, nós vamos ter a estrela do mar. Ela possui espinhos em sua superfície e a parte interna dela é mole. Essa carapaça dela a protege dos predadores também. Logo abaixo, a gente vai ter um peixe. Esse aí é o peixe palhaço. Lembra do Procurando Nemo? Você já assistiu? Pois bem, esse aí é o peixe que representa aquele bichinho. Os peixes possuem escamas que facilitam o movimento na água. E nós vamos conhecer também alguns peixes que têm couro, ou seja, o corpo dele é de couro e não de escamas. Ao lado a gente tem o urso polar, que nós comentamos ali no texto. Os ursos polares apresentam pelos e uma camada de gordura bem grossa para se proteger do frio, já que onde eles vivem é sempre neve, sempre gelo, não é mesmo? Animais domésticos e selvagens. Existem aqueles animais que podem ser criados em casa, chamados de domésticos, como o cachorro, o gato, algumas espécies de peixes e aves. Já outros são selvagens, ou seja, não podem ser criados em casa. Precisam ficar na natureza, que é seu habitat natural, como leões, tigres, hipopótamos. Existem leis que protegem os animais selvagens, ou também chamados de silvestres, e garante a eles proteção e liberdade. Observe, na primeira imagem nós temos exemplos de animais domésticos, aqueles que nós podemos ter em casa. Furão, o gato, o cachorro, algumas espécies de peixes, aves, coelho, porquinho da Índia, hamster, são animais domésticos. E ao lado nós temos exemplos de animais selvagens, o tigre, o hipopótamo, a raposa, o veado, são exemplos, não é mesmo? A nossa atividade de hoje será na folha. Você vai observar a imagem e marcar o nome do animal correspondente. Em seguida, você vai ligar os animais aos outros animais semelhantes a eles. Eu desejo a você um ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Um forte abraço para você e até